encontrar. Como é que faz para tirar a prova real? Como é que eu faço para verificar se a fé que eu professo é uma fé divina, que vem do céu, ou é uma fé inventada pelos homens? Porque existem muitas fés, muitas, e elas não se matam, e elas não se comunicam. Esse grupo crê em uma coisa, esse grupo crê em outra. Olha o que Jesus disse no Evangelho. Enviou os apóstolos em missão, eles voltaram. Jesus disse: então, o que a turma está dizendo que eu sou? Olha a pergunta profunda. Eu sou é o nome de Deus no Antigo Testamento. Quando ele apareceu lá na sala ardente, que Moisés estava pastoreando as ovelhinhas, e viu um pé de mato pegando fogo que não queimava. Ele falou: nossa, o que é isso? O fogo que não queima. Foi lá e o fogo conversou com ele. O fogo que conversa, sabe? O fogo conversou com ele. O fogo falou: Moisés, quem é você? E que o livro Sagrada Escritura nos relata. O fogo falou o que, Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos seus pais. Eu vim para o meu povo. E você vai lá. Aí Moisés: e qual o teu nome? E Deus disse: eu sou. Eu sou. O que Jesus perguntou aos apóstolos? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí eles disseram: uns dizem que és Elias, outros dizem que és Jeremias, ou algum dos profetas. Deixa eu olhar certinho aqui para não contar mentira, né? Quem dizem ser os homens o filho do homem? Alguns dizem que é João Batista. Alguns, não é todo mundo, alguns dizem que é João Batista. Um grupo diz que é João Batista. Outro grupo diz que é Elias. Outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então colocou aqui 4 grupos. Um que diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, outro diz que é algum dos profetas. 4 grupos que pensam diferente. O grupo que fala assim: ele é Elias. O outro fala: não concordo com você. Ele é João Batista. Começa a brigar: ele é Elias, ele é João Batista. Quem está certo? Ninguém. Todos estão errados. Aí Jesus diz assim: e vós? A pergunta: quem dizeis que eu sou? Lembremos-nos, ele está falando para 12 homens e os 12 são judeus. Os 12 são judeus, os 12 apóstolos são judeus. Portanto, quando se diz eu sou, eles têm que saber quem é Deus. Tem que saber quem é. E vós? Porque o povão errou. Agora eu quero saber vocês, que convivem comigo. Quem você diz que eu sou? Esta pergunta é fundamental na vida de um cristão, porque é o fundamento absoluto da nossa fé. Mateus 16. Grava aí. Mateus capítulo 16, versículo 16. Mateus 16. Diz assim: o fundamento da nossa fé está onde? Mateus 16. O que está escrito em Mateus 16? A confissão de Pedro. Ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o fundamento da nossa fé. Crer em Jesus. Confessar que Jesus é o Filho de Deus. Na carta de São João está escrito que aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus vem do diabo. O Espírito Santo não está nele. Porque Jesus é o Filho de Deus, o ungido do Senhor. Ele é. E esta foi a confissão de
Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: da onde vem essa fé? Feliz és tu, Simão. O nome dele é Simão, hein? Simão, filho de João, porque não foi a carne e nem o sangue, não foi uma força humana, porque a força humana diz que Jesus é o quê? Um grupo diz que é Elias, outro grupo diz que é Jeremias, outro grupo diz que é São Batista, outro grupo que é... ninguém sabe nada, cada um fala uma coisa. Essa é a força humana. E a força divina, ó, não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus que te revelou. E já que você falou quem eu sou, então agora eu vou dizer quem você é. Você é Pedro. Se eu quero saber quem eu sou, eu tenho que ir até Jesus. É Ele que vai dizer quem eu sou. Mas para Jesus dizer quem eu sou, eu preciso confessar quem Jesus é. Eu preciso me dobrar e reconhecer quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus vivo. O Cristo, você quer usar uma palavra grega, o Cristo. Se for uma palavra hebraica, o Messias. Se usar uma palavra portuguesa, o ungido. O ungido do Senhor. O Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. A fé vem do céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Pedro ou é de Jesus? De Jesus. Quem edifica a igreja é Pedro ou é Jesus? É Jesus. Mas Jesus edifica a igreja onde? Em cima de Pedro. Por que Jesus faz isso? Vamos na prática, como é que isso funciona? Jesus manda um pregador até mim. Eu